Olá pessoal, chegamos aí na última parte do estudo das funções quadráticas, onde a gente vai trabalhar o estudo do sinal de uma função quadrática. Ainda vamos depois avançar no estudo das inequações de segundo grau, mas isso vai ser para a próxima aula, tá bom? Então nesse último vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho a análise do estudo do sinal. A gente viu isso lá na função afim, mas talvez tenha ficado um pouco nebuloso ali, então a gente aqui vai tentar fazer essa análise com um pouco mais de calma. A ideia da análise do estudo do sinal é afirmar em cada intervalo da função qual é o sinal da imagem da função naquele intervalo. E para uma função quadrática, a gente sempre vai seguir os mesmos passos. Primeiro passo, determinar a concavidade da parábola. Segundo passo, definir, se existirem, as raízes da função dessa parábola. Terceiro passo, construir um esboço do gráfico da função. O esboço do gráfico envolve apenas o eixo x e uma ideia do comportamento da parábola. Só isso. E aí, o quarto passo é fazer o estudo do sinal. Se você sempre seguir esses passos, vai dar certo, tá bom? Vai por mim, segue esses passos, vai dar certo. Dica, anota esses passos aí num papelzinho, num post-it, alguma coisa, e deixa sempre perto de você quando você tiver que fazer estudo do sinal de uma função, beleza? Muito importante isso daí. Vamos lá? Vamos realizar o estudo do sinal de algumas funções quadráticas. Então eu tenho aqui essa primeira função, x² menos 5x mais 4. Qual é o primeiro passo? Concavidade. Se o a é igual a 1, concavidade para cima. Pronto, o primeiro passo foi dado. Segundo passo, raízes. Para achar as raízes, eu igualo a zero, x² menos 5x mais 4 igual a zero. Soma b com sinal trocado, porque o a vale 1, né? Então a soma é 5, produto é 4. Produto 4 é 1 e 4 ou 2 e 2. 1 mais 4 dá 5. Então pronto, se a soma é 5 e o produto é 4, as raízes são 1 e 4. Achou as duas raízes. Com as duas raízes e a ideia da concavidade, a gente faz o esboço. O que é o esboço? Então, primeiro eu faço só o eixo x e marco só as duas raízes, mais nada. Então, ali está a raiz 1 e a raiz 4. Só isso. E aí, agora, eu vou traçar uma parábola com este comportamento. Concavidade para cima, passando nas duas raízes. Nota. Eu não sei qual é a inclinação dessa parábola, eu sei que ela tem concavidade para cima. Então faz um tracejado. O que importa é que se ela tem concavidade para cima, ela vem aqui de cima, descendo, passa no 1, desce mais um pouco, passa no vértice, que eu não tenho certeza onde é e nem preciso me preocupar com ele, e volta a subir, então passa no 4 e continua subindo. A partir do momento que eu consigo fazer essa construção, então eu venci aqui o primeiro passo, que era a concavidade, o segundo passo, que era as raízes, o terceiro passo, que é o esboço. Tendo o esboço, eu consigo analisar o estudo, né? Analisar o sinal. Como que eu vou fazer isso? Partes da parábola que estão acima do eixo x são partes onde a imagem é positiva. Então a imagem é positiva antes do 1, a imagem é positiva depois do 4. Parte da parábola que está abaixo do eixo x é onde a imagem é negativa. Então a imagem é negativa entre 1 e 4. E exatamente nas raízes a imagem é zero. Pronto. Só escrever o estudo do sinal. O estudo do sinal sempre vai ser naquele formato assim, ó. A imagem f de x é positiva se blá blá blá. A imagem f de x é igual a zero se blá blá blá. A imagem f de x é negativa se blá blá blá. Então está aqui. Ela é positiva se o x é menor que 1, antes do 1, ou maior que o 4, depois do 4. Ela é igual a zero nas raízes, 1 e 4, e ela é menor que zero, ela é negativa se x estiver entre 1 e 4. Lembra que a gente falou muito disso semestre passado, quando eu coloco x entre dois sinais de menor, então o x está entre esses dois limites, entre 1 e 4. Legal? Vamos lá. Segundo exemplo. Menos x² menos 2x menos 15. Como que vai ficar o estudo do sinal dessa função?
Bom, o que temos nesse caso, então, é o A valendo menos 1, então a concavidade é para baixo, primeiro passo. Segundo passo, raízes, vou igualar isso a zero. Nota que eu poderia multiplicar todo mundo por menos 1, né, para o A ficar igual a 1, então eu ficaria com mais 2x menos 15. A soma seria o B com o sinal trocado menos 2, o produto menos 15. Ou fazendo, né, menos B sobre A, menos com menos vai dar mais, só que com um menos da frente vai ficar menos, e C sobre A dá menos 15. Produto menos 15, produto negativo, raízes com sinais opostos. Soma negativa, o maior dos valores é negativo, o menor é positivo. Produto 15, 1 e 15, 3 e 5. 1 e 15 não dá a soma menos 2, mas 3 e 5 dá. 3 e menos 5 dá menos 2. Então está aqui as raízes, menos 5 e 3. Faz o esboço e joga já a parábola com concavidade para baixo. Então coloca ali uma parábola com concavidade para baixo, passando nas raízes menos 5 e 3. Nota que antes do menos 5 e depois do 3 as imagens são negativas e entre as duas raízes a imagem é positiva. E aí só escreve o estudo do sinal. G de x é maior que zero se o x... Opa, aqui está trocado. Perdão, deixa eu já corrigir isso, daí a gente continua. Pronto, já troquei ali. Então, g de x é maior que zero se o x estiver entre menos 5 e 3, que é o que está acontecendo aqui, imagem positiva. G de x é igual a zero se for nas raízes, x igual a menos 5 ou x igual a 3. E g de x é menor que zero se o x for menor que o menos 5 ou maior que o 3. Né? Então, antes do menos 5 ou depois do 3. Beleza? Letra C, 2x ao quadrado mais 8x mais 8. Concavidade, o A é 2, concavidade para cima. Raízes, igual isso a zero. Nota que eu posso dividir todo mundo por 2, e aí eu vou ter x ao quadrado, 4x e 4. Então, B com sinal trocado, a soma é menos 4, produto 4. Produto 4 é 1 e 4, ou 2 e 2. Você fala, poxa, professor, 2 mais 2 dá 4, não dá menos 4. Mas e se os dois forem negativos? Produto positivo, porque os dois têm o mesmo sinal, menos com menos dá mais. Menos 2 com menos 2, realmente, dá menos 4. Então eu tenho uma única raiz, menos 2. Opa, uma única raiz quer dizer que essa parábola encosta no eixo, mas não atravessa o eixo. Então o esboço vai ficar com concavidade para cima, encostando nessa única raiz. Olha só que interessante, nesse caso, a imagem é positiva antes do menos 2 e depois do menos 2. Só não é positiva no próprio menos 2, que é o vértice, que é a raiz, que é onde a imagem vai ser zero. Então, agora o meu estudo do sinal, ele se divide em apenas duas partes. A imagem do h de x é maior que zero se o x for diferente de menos 2, ok? Seja para a esquerda ou para a direita, diferente de menos 2. E a imagem é igual a zero se x for igual a menos 2. Vamos ver mais um exemplo? Letra D. Agora a função m de x igual a menos x ao quadrado, menos 3x, menos 3. O a é menos 1. Perdão, vamos corrigir essa informação já também. Prontinho, agora sim. O a é menos 1, concavidade para baixo. Beleza? Raízes. Menos x ao quadrado, menos 3x, menos 3 igual a zero. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, para o a ficar positivo, ficaria com 3x mais 3. Então a soma menos 3, produto 3. Produto 3 é 1 e 3, 1 mais 3, 1 menos 3. Não vai dar menos 3 nunca. O que será que está acontecendo aqui? Bhaskara. Delta igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. Aqui dá 9 menos 12. O delta dá negativo. Delta negativo não tem raízes. Se não tem raízes, significa que nem encosta no eixo x, correto? Nem encosta no eixo x. Consequentemente, a minha parábola ela está toda para baixo do eixo, concavidade para baixo, ela está toda abaixo do eixo x. Conclusão, todas as imagens são o quê? Negativas.
Então, o meu estudo do sinal se resume a uma informação apenas. M de x tem imagem negativa para todo x pertencente aos reais. Legal? Todos os x têm imagem negativa. Então nós temos casos, como a gente viu anteriormente, onde o estudo do sinal pode te dar 3 expressões, quando a imagem é positiva, quando a imagem é nula, quando a imagem é negativa. Quando você tem uma raiz só, ela vai te dar 2 expressões, quando a imagem tem um sinal ou quando é zero na raiz. E quando não tiver raiz, você vai ter uma única expressão, porque a função vai ter toda o mesmo sinal, a imagem vai ser toda no mesmo sinal, independente então ali do valor de x, porque não tem raiz, não encosta no eixo x. Beleza? Para finalizar, um último exercício. Olha só que interessante esse exercício. Determine para quais valores de k, de modo que a função, quais são os valores de k, né? Aqui acho que ficou mal escrito isso, né? Determine quais valores reais de k, não tem esse para aqui, quais valores reais de k, de modo que a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais k seja positiva para todo x pertencente aos reais. É parecido com o que aconteceu aqui, mas é um pouquinho diferente. Eu quero positiva para todos os reais. Positiva para todos os reais seria eu ter aqui o eixo x e a concavidade para cima, todo mundo aqui para cima. Primeiro passo, ela tem que ter concavidade para cima. Quanto vale o A? O A vale 1. Beleza, ela tem concavidade para cima. Segundo passo, para que ela seja positiva para todos os reais, ela não pode ter raízes. Então, quando eu for resolver a equação, não pode ter raiz. Se não pode ter raiz, eu quero delta negativo. Legal? Delta negativo, vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é k. Aqui vai ficar com menos 4k, 25 menos 4k. Se eu quero delta negativo, eu pego isso e faço menor que zero. Subtraio 25, então menos 4k menor que 25. Agora lembra, se você vai dividir por menos 4, toda vez que você divide ou multiplica por um número negativo, inverte a desigualdade. Então vai ficar k maior, menos com menos mais, maior que 25 quartos. 25 dividido por 4 é um decimal finito, então você pode escrever como número decimal, k maior que 6,25. Se você usar valores menores, você não vai ter essa situação. Qualquer valor que você usar maior que 6,25, você vai ter ali imagens reais positivas para todo o valor de x nessa função. Legal? Bom, pessoal, com isso a gente fecha essa primeira parte do estudo das funções quadráticas, onde a gente fez uma introdução e agora estudamos o vértice e o estudo do sinal da função. Na próxima aula a gente vai resolver inequações. Você lembra disso lá no primeiro módulo, na Matemática 1, quando a gente estudou as inequações lineares. Inequação é uma desigualdade, só que agora vai ser uma desigualdade envolvendo o x ao quadrado. E aí é um pouquinho mais trabalhoso, a gente vai usar a ideia também aqui do estudo do sinal para conseguir resolver essas inequações. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.